Continuando então, pessoal, agora a gente vai preparar um ambiente de desenvolvimento que é bem tranquilo, tá? O que a gente vai precisar aqui de ferramentas então? A gente vai precisar do Node, que é uma plataforma que vai trazer um gerenciador de dependências chamado NPM. É mais ou menos como se fosse assim, no back, no Spring Boot, a gente tem um Maven que faz o gerenciamento das dependências, dos pacotes lá do back. E no front a gente tem um carinha chamado NPM, que é um gerenciador de dependências para o front. Então a gente usa ele para instalar as coisas. A gente tem um arquivo chamado package.json, que é onde a gente define as versões das coisas que a gente quer que sejam vinculadas ao projeto, assim como a gente tem o .xml do back que configura as dependências, né? Então esse NPM é um carinha bem interessante e é obrigatório a gente ter esse cara aqui para poder instalar, inclusive, o Angular no sistema operacional. Então, para instalar o Angular, que é o framework, a gente precisa da plataforma Node. Hoje ela está na versão 20 ponto alguma coisa, então a gente vai baixar a última versão. E ele vai vir já com, essa plataforma já vai vir com o NPM embutido. E aí a partir disso a gente instala o Angular usando o NPM. E o VS Code vai ser a IDE que a gente vai utilizar para desenvolver o front, tá? IDE pode ser qualquer uma, mas eu recomendo usar o VS Code, que ele tem extensões específicas para framework Angular que ajudam bastante, tá? Então, basicamente, esses dois softwares que a gente vai instalar no sistema operacional, já vou fazer isso agora aqui, e aí a gente vai seguindo os comandos aqui, tá? Primeiro passo, então, vamos lá, vamos baixar o VS Code Download e o Node Download, tá? Vem aqui em Download, pega a última versão do Node para Windows, no meu caso, né, 20.12, faço Download. O VS Code está na versão 1 ponto alguma coisa, eu vou baixar aqui para Windows também, a última versão. E a gente vai instalar esses dois carinhas aqui, tá? Pois bem, vamos instalar o Node sem muito segredo, a gente vai instalar da forma padrão mesmo. O VS Code em paralelo também. Para a gente saber, ó, o Node ele terminou de ser instalado, né? Eu vou abrir o CMD do Windows aqui, prompt de comando, e eu vou dar o comando node-v para verificar a versão do Node instalado no sistema operacional. Se ele aparecer a versão, é porque deu certo e instalou. Se não aparecer, der um erro, é porque o Node não foi instalado com sucesso. Aí vocês vejam aqui o que aconteceu de errado na instalação e instalem de novo, tá? Então, concluir para o VS Code aqui. O VS Code já abriu. Vou fechar ele por enquanto. Então, eu tenho o Node na versão 20.12.2 e a gente pode ter, e a gente vai verificar também aqui a versão do NPM, que é o gerenciador de instalação, o gerenciador de dependências que vem embutido no Node. Está na versão 10.5. Show! Então tem o Node e tem o VS Code. O que eu tenho que fazer agora? Instalar o Angular. E aí, para instalar o Angular, é esse comandinho aqui. Eu vou deixar na tela aqui e já vou fazendo aqui com vocês. Então no próprio CMD, agora que eu tenho o Node e o NPM instalado, eu vou digitar aqui então npm install -g de global, ou seja, eu vou instalar de forma global no sistema operacional para eu conseguir dar os comandos do Angular em qualquer lugar, em qualquer pasta, tá? @angular /CLI. E aí, eu não vou colocar a versão que ele vai pegar mais recente, tá? Vou dar um Enter, ele vai localizar e vai fazer a instalação, de fato, no sistema operacional por meio do NPM. Vai instalar o framework Angular 17 para a gente, beleza? A gente espera um pouquinho aqui até concluir. Beleza. Né? Teoricamente, o Angular foi instalado e para a gente ter a certeza, a gente vai dar o comando ng de Angular, ng, né? Version. Se ao dar esse comando ele aparecer essa telinha do Angular aqui dizendo que o Angular CLI está instalado e a versão 17 ponto alguma coisa, tá tudo certo. Beleza? A partir de agora, como que eu faço meu primeiro projeto? Então, antes de abrir o VS Code e a gente mexer lá, eu vou dar um comando, eu vou entrar aqui na minha pastinha de downloads mesmo, para não ficar jogado aleatoriamente. E aqui eu vou dar um comando ng-new, que é o comando do Angular para criar novos projetos, aula. Então, ng de Angular,
New, de novo projeto, aula, Enter. Ele vai acionar o Angular e vai te perguntar, você quer criar um projeto com CSS puro, SCSS, que é o SAS, né? Eu vou recomendar sempre vocês marcarem o segundo, tá? Porque mesmo que você não use o SAS, é melhor você ter a possibilidade de usar, porque eventualmente você pode querer fazer uma lógica ou outra dentro do arquivo de CSS. Então é bom deixar essa opção de SAS marcada. Aí ele está perguntando aqui, você quer utilizar o SSR? Isso é uma coisa que eu vou ter que explicar em um vídeo específico, né? Eu vou sugerir que vocês marquem como não, por enquanto, inclusive o padrão ali é não, tá? Então, N. Isso daqui é uma tecnologia para processar coisas do lado do servidor, porque o Angular é um framework de front-end. Então, supõe-se que tudo que é realizado, toda a lógica que é processada no navegador, vai ocorrer no navegador do cliente e não no servidor. E o SSR vem com algumas possibilidades de a gente processar do lado do servidor algumas coisas. Não vai ser o nosso caso agora, coloquem não e deem enter. Ele vai criar um projeto de base, assim como a gente tinha lá o Spring Initializer para criar um projeto de base para o Spring Boot, a gente tem um projeto de base Angular, então é assim que a gente faz. ng new, o nome do projeto, e aí espera ele criar para a gente o projeto em si. A hora que ele finalizar aqui, aí a gente vai abrir esse projeto com VS Code e vai trabalhar nele, beleza? Então vamos aguardar um pouquinho. Pois bem, projeto concluído. Essas informações sobre Git, que não é reconhecido, é porque eu não estou com o Git Bash instalado e não tem problema, tá? A gente, por enquanto, vai dar uma ignorada no Git. A hora que a gente for fazer os commits e tal, eu explico como que a gente configura aqui e tudo certo. Então, temos um projeto de base com Angular 17 criado dentro de Downloads, que é onde eu criei. Então, se eu fechar aqui e eu abrir os downloads, eu vou ter aqui uma pastinha chamada aula com um projeto de base. E aí eu vou abrir então o VS Code, que é a nossa IDE, e a gente vai clicar aqui em File, Open Folder, e a gente vai navegar até a pastinha que foi criada para o nosso projeto de base. E vai dar um selecionar pasta. E aí ele vai perguntar se você confia nesses arquivos e tal. A gente sempre dá um sim, para a gente conseguir ter permissões de escrita aqui, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é exibir um terminal, que a gente vai usar demais o terminal do VS Code, tá? Então a gente vai clicar aqui em Terminal, New Terminal, vai aparecer o terminal aqui embaixo, e vou dar um Ctrl mais para aparecer melhor. E a gente vai fazer tudo aqui dentro, tá? Beleza, vamos entender então um pouquinho dessa estrutura aqui, os principais arquivos. Dentro de Source aqui, ó, a gente vai ter o principal da aplicação, tá? Node Modules a gente não vai mexer, é uma pasta que é criada automaticamente e todas as dependências que envolvem o projeto são instaladas localmente nesse Node Modules, então a gente não mexe, só deixa ela existindo ali, tá? E dentro de Source a gente de fato vai mexer. Dentro de Source aqui, a gente tem um arquivo genérico de CSS, é o Styles SCSS. O que eu quero dizer com genérico? Todo CSS que for escrito nesse arquivo, ele vai ser aplicado para toda a aplicação, tudo que você tiver de componentes aqui dentro da aplicação. Tá? E aí a gente consegue fazer CSS locais, específicos para cada componente. Então, aqui é o genérico e os locais a gente vai fazer para cada CSS de cada componente em específico. Tá? Já vou demonstrar um exemplo aqui para vocês. Aí a gente tem o app, que é onde ficam os nossos códigos, o nosso código-fonte de fato, tá? Dentro de source e app. Já vem aqui um componente de base configurado pelo Angular. E, inclusive, a gente consegue visualizar o conteúdo desse componente startando a nossa aplicação. Daqui a pouco eu starto a aplicação para a gente ver. E aí a gente tem alguns arquivos bem importantes. O app routes é o arquivo onde a gente vai escrever aqui as nossas rotas, vou demonstrar daqui a pouco também, para configurar o que cada caminho do navegador vai abrir na tela. A gente faz aqui nesse arquivo, tá? O index.html é o arquivo onde tudo vai ser renderizado de fato. Então, a hora que a gente starta a aplicação ou faz o build para colocar em produção, lembra que eu falei que o SPA tudo é renderizado em um único arquivo? Esse é o arquivo no qual toda a nossa aplicação roda dentro dessa tag AppRoot aqui, tá?
todos os nossos componentes, todas as coisas são renderizadas dentro dessa tag que é AppRoot. Então, já falei do styles, do index, do componente geral, né, que é criado pela aplicação, o arquivo de rotas, e a gente tem o package.json, que a gente vai observar que tem todas as dependências de desenvolvimento e relacionadas ao nosso projeto de base estão definidos aqui. A gente nunca vai mexer diretamente nesse arquivo, tá? O normal é a gente sempre instalar e desinstalar dependências com comandos npm. npm install bootstrap, npm uninstall para desinstalar. Todos os comandos que a gente for dar aqui com npm para instalar ou desinstalar dependências vão alterar, esses próprios comandos vão alterar o conteúdo do package.json, dizendo que tem nova dependência definida por nós ou que foi retirada uma dependência. Então a gente faz por comando e não mexe nesse arquivo diretamente. Vamos ver se essa aplicação de base está funcionando? A aplicação de base, qualquer aplicação Angular 17 aqui, para você subir, quando eu falar subir é startar a aplicação, você vai digitar aqui no terminal o comando ng de Angular serve, ou do jeito que eu faço, eu prefiro colocar só a letra S, que é mais rápido, tá? ng S, dá um enter, espera um pouquinho, ele vai buildar para aparecer para você e pronto, ele está dizendo que está rodando a porta 4200. Eu vou dar um Ctrl clique aqui, ele vai abrir no meu navegador localhost, né, http localhost 2.4200, esse conteúdo aqui. Então está rodando. Esse conteúdo aqui é um conteúdo escrito pelo time do Angular e eles deixaram no projeto padrão quando a gente cria um projeto de base, que está aqui dentro desse app componente HTML. E aí o que a gente faz para a gente começar a entender aqui o framework? A gente vai tirar esse conteúdo que eles criaram aqui para a gente saber que está rodando, né? Vamos tirar tudo isso aqui, exceto uma tag que fica aqui no final chamada router outlet. Eu vou tirar tudo isso aqui e vou deixar essa tag router outlet e vou salvar. Obviamente, quando eu voltar para cá, né, só de eu salvar, ele vai dar um reload aqui. A gente chama isso de live reload, né? Ele salva e já atualiza para a gente. Então, vai sumir o conteúdo. Então, a partir de agora, é a minha função como programador criar o conteúdo para aparecer. O que eu vou fazer aqui, antes de qualquer coisa? Eu estou dizendo aqui, ó, eu dei um Ctrl C para parar, tá? Parou a aplicação, já não está mais no ar, ó. Eu estou dizendo aqui com essa tag router outlet que o que vai aparecer aqui vai depender das rotas que eu estou acessando. E não está aparecendo nada, justamente porque eu não tenho rota nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma rota aqui dentro, chamada carros, né? E aí, eu vou renderizar para essa rota um componente chamado carros list component, certo? Por que está dando erro? Porque eu não tenho um componente chamado carros list para aparecer na tela. Então, vou precisar criar. Só que agora a gente vai olhar algo importante. Para a gente armazenar os componentes que a gente vai criar, existe um padrão. Então, a gente tem o source aqui, a gente tem o app, e a gente vai deixar esse conteúdo aqui básico do Angular e a gente vai criar 3 pastinhas aqui dentro. Botão direito, New Folder. A gente vai criar uma pastinha chamada Components, que serão os nossos componentes. É como se fosse um package de componentes, tá? Ainda em cima de app, a gente vai criar uma folder chamada Modules e outra folder chamada Services. A gente está começando a estruturar a nossa aplicação. Então, a aplicação ela sempre tem que ter components, modules e services dentro de app. E aí, agora eu vou dar o comando aqui. Opa, deixa eu limpar aqui. Eu vou dar um comando para criar esse componente carros list. E vamos guardar aqui dentro de components. O comando para criar componentes é ng. Ele pode ser escrito assim, ó, generate component. Eu prefiro sempre usar a primeira letra de cada palavra. Então ele fica assim, ó, ng, g de generate, c de componente. E aí onde você quer criar esse componente? Vocês vão colocar sempre dentro de components, tá? Então a gente começa aqui com a pastinha components. Ele já vai entrar dentro de app em components barra carro
carros list. Essa é a forma que eu vou fazer para criar o componente. Dou um Enter. Espera um pouquinho. Pronto, ele criou um componente dentro de app, dentro de componentes, chamado carros list. E a gente percebe que a gente já tem aqui os 4 arquivos que eu mencionei para vocês, que representam um componente. Que é o TypeScript, com uma estrutura específica. O spec, que é o arquivo de testes de unidade e teste de integração, testes automatizados. O SCSS, que a gente vai escrever os nossos CSS. E o template HTML, que é onde de fato vai ficar as coisas de view. E aí eu volto para o meu app routes, que eu estava escrevendo uma rota para carros list. E agora eu vou dar um Ctrl espaço aqui, porque ele vai ter de onde importar, que agora carros list existe. Então ele importou, e agora ele está dizendo assim, ó, nesse arquivo de rotas, quando alguém acessar o caminho carros, ele vai renderizar o componente carros list. Vou salvar isso daqui, e eu vou dar um NG-S para startar a aplicação. Tá? NG-Serve para dar um start na aplicação. Pronto, subiu a aplicação. Volto para o navegador, deixa eu dar um atualizar aqui. Por que não apareceu nada? Porque eu não tenho nada de rota aqui, né? A rota que eu configurei foi carros. Então eu tenho que acessar aqui em cima um barra carros. E aí eu consigo visualizar a minha lista de carros, que obviamente não está implementada, é só um componente novo criado. Mas eu já cheguei nesse componente aqui, ó, carros list works. Agora, vamos olhar para esse componente aqui. Então, o que a gente fez até agora? A gente pegou o app componente, que é o genérico do Angular, apagou aquele conteúdo de exemplo do Angular, deixou só o router outlet, que daí todos os nossos componentes vão ser renderizados aqui. A gente veio no arquivo de rotas e criou uma rota para carros, né, apontando para um componente que a gente criou chamado carros list, que por enquanto só tem esse texto carros list works. Eu vou vir aqui no meu arquivo de rotas e eu vou fazer uma configuração de rota da seguinte forma. Eu vou dizer assim, quando o caminho for vazio e ninguém digitar nada, eu vou redirecionar para carros. Então, a pessoa pode acessar localhost 2.4200/carros ou sem nada ele vai jogar para carros de qualquer forma, tá? E aí eu coloco aqui que ele tem que bater certinho o caminho. Então, e uma vírgula aqui no final. Configuração de rota para redirecionar para carros e quando chegar em carros renderiza o carros list para o usuário. Ctrl S para salvar, volto aqui. Então, se eu acessar localhost 4200 sem nada, ele vai me redirecionar para carros. Ótimo. E aí agora a gente vai começar a olhar para o componente. Esse é o componente de carros list. Ele tem aqui então um HTML, um CSS. Eu vou pular o spec, que é o de testes, tá? E a gente tem um TypeScript, esses 3 arquivos principais, ok? Qual que é a função de cada um? HTML a gente sabe, que é escrever o HTML. A gente pode colocar alguns comandos e deve colocar alguns comandos de Angular aqui para poder interpolar coisa do TypeScript para o template. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. A gente tem um arquivo de SCSS, que é onde de fato a gente vai colocar os CSS. E a gente vai ter um arquivo TypeScript, que é o componente em si, tá? É o arquivo principal de componente. Tudo é classe, todos os testes são classes. Vocês vão perceber que é uma classe chamada carros list component. A diferença é que essa classe ela está, entre aspas, anotada como @component. No front, a gente não chama de annotation, a gente chama de decorator, tá? Mas é a mesma coisa que a gente usava lá no back. Assim como no back a gente tem um @service em cima de uma classe que é service, e a gente tem um @REST_controller em cima de uma classe que é controller, aqui no front a gente tem @component para uma classe que é um componente, tá? Então, embora o componente seja os 4 arquivos juntos, a classe que vai estar no TypeScript ela tem que estar com essa annotation. E aí, esse decorator, na verdade, né, ele tem aqui algumas coisas interessantes. Ó. Ele fala qual é o template. É o próprio HTML que está aqui, o caminho do arquivo do template. Tá? Então, quando ele for aparecer alguma coisa, ele vai buscar esse HTML que está nesse caminho. Qual é o CSS? É o CSS que está na mesma pastinha dele. E aqui em cima, está vendo um seletor? Lembra que eu falei que um componente ele pode ser acessado
por rota, ou ele pode ser embutido dentro de outro componente, certo? Então, se eu tiver outro componente, eu posso colocar o carros list dentro desse outro componente por meio da tag dele. Qual que é a tag dele? É esse nomezinho que foi dado aqui, tá? App carros list. Vou dar um exemplo. Vou fechar aqui, vou parar a aplicação, vou criar um componente ngGC components, né, que é a pastinha aqui. Vou criar um componente chamado dashboard. Enter. Criou. Vou abrir um arquivo de rotas. E agora, o vazio, eu vou redirecionar para dashboard, tá? Ao invés de carros. Eu mantenho carros aqui e eu vou criar uma rota para dashboard. E aí ele vai renderizar o dashboard componente que eu acabei de criar. Importei aqui. Então agora eu tenho o vazio redirecionando para dashboard, o dashboard renderizando o componente de dashboard que eu criei aqui, e o carros renderizando o componente de carros que eu criei aqui. Então tem esses dois componentes, ok? Vou dar um NGS para iniciar a aplicação. Espera um pouquinho. Vou para o navegador, vou para o vazio, Enter. Olha, foi para o dashboard, ok. O que eu posso fazer nesse dashboard aqui? Eu posso abrir o HTML do componente. E lembra que eu falei que eu estou no componente dashboard, no template dele, no HTML. Eu posso pegar esse seletor do carros list aqui, e usar como se fosse uma tag aqui dentro. Então, assim como eu tenho qualquer tag aqui, né, P, eu posso ter uma tag chamada app carros list e exibir ela aqui. Ele está dando erro porque se eu estou usando uma tag que é um componente, eu preciso importar no TypeScript desse dashboard o componente, tá? É só fazer o import aqui, Eu venho aqui na área de imports e eu vou importar o carros list componente aqui. E aí, quando eu entro no HTML, ele para o erro, tá? Então eu estou embutindo um componente de carros list dentro do meu dashboard. Então se eu salvar aqui, Ctrl S, Ctrl S, eu tenho o dashboard, o ABC aleatório que eu criei e o carros list, sem eu ter que escrever o conteúdo de carros list, tá? Então, supondo que carros list tem todo esse conteúdo aqui, né? Deixa eu botar um P aqui. Tenho 3 P's aqui dentro de carros list. A, B, C são os conteúdos que estão dentro de carros list, ele já apareceu aqui para mim. E aí dentro de dashboard eu tenho só a chamada da tag. Posso tirar esse ABC meu aqui, que é o P de cima, colocar diversas vezes essa tag, que ele vai renderizar diversas vezes o carros list dentro do dashboard. Faz mais sentido isso com layout e tudo mais, né? Então, a gente cria, por exemplo, uma barra de menus e importa aqui dentro como F barra menu superior, ao invés de colocar o conteúdo da barra de menus aqui. Então, isso aqui é só para demonstrar para vocês uma forma de a gente colocar o conteúdo de um componente diferente, né, dentro de outro componente, por meio do seletor ou tag desse componente. E a outra forma é acessar esse componente por meio de rota. Então, o AA, o BBB e o CCC podem ser acessados, que é o conteúdo aqui do carros list, por meio da rota /carros, que é a rota que eu defini aqui no meu arquivo de rotas. Tá? Beleza? Voltando aqui, vamos ver o que ficou para trás. Algo importante que eu não comentei é quando a gente usa o VS Code, é interessante a gente instalar aqui nessa área de extensões do VS Code as extensões do Angular, mas algumas só. Não instale tudo que aparecer pela frente, que senão tem coisas que, se você instalar de versão errada, diferente do que você está usando, vai aparecer que você está fazendo um código errado, onde na verdade não tem nada errado. Então é melhor instalar só as extensões essenciais para você trabalhar. O que eu recomendo? Esse Angular Essentials versão 17, que é equivalente à versão do nosso Angular, então vocês podem instalar essa extensão. E o Angular Language Service, esse carinha aqui de cima, tá?
ele já veio instalado. Se não tiver instalado, vocês instalam, tá? Esses dois carinhas aqui. E vamos ver se a gente ficou com algum conteúdo para trás aqui. A gente falou do index, que é onde renderiza tudo, né? Para representar o conceito de SPA. O styles.css é interessante a gente fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Aqui no meu componente de dashboard, eu tenho esse dashboard works, né? Então, se eu acessar aqui o navegador sem nenhuma rota, ele redireciona para dashboard e ele aparece dashboard works. Esse dashboard works é um P, então eu posso abrir o arquivo de CSS e configurar um P com a cor blue. Dou um Ctrl S, passou a ser blue, certo? E aí, eu posso, aqui no arquivo genérico de CSS, colocar uma mesma configuração para P de uma cor diferente. Vermelho, certo? Por que ele não assumiu aqui como vermelho e aqui assumiu? Ó, vamos entender bem. Eu coloquei no arquivo genérico de CSS que as tags P de HTML terão como cor vermelho. Aí se eu abrir o HTML de carros list, se eu abrir o arquivo HTML de carros list, eu vou ter três P's, AAA, BBB e CCC, que assumiram a cor vermelha. E eu vou ter, dentro do componente dashboard, um P que assumiu a cor azul. Por que será? Vamos lá, porque assim, esses três textos aqui que estão no componente carros list, eles não têm nenhum CSS local aplicando cor neles, tá? Então, se eu não tenho nenhum CSS local aplicando estilo para eles, a aplicação vai buscar no CSS genérico, que é o styles.css. Esse CSS aqui ele se aplica a toda a aplicação, tá? Então ele aplicou o vermelho para esses caras aqui, porque não tem nenhum CSS local. Agora, o dashboard tem um P, e aí aqui no arquivo de CSS desse dashboard, a gente atribuiu a cor azul para as tags P desse componente. Então, por uma questão de hierarquia, esse P vai assumir a cor mais próxima que ele tem de CSS, ou seja, ele fez uma busca aqui, achou uma configuração de cor azul, vai assumir essa cor e não o genérico. Se eu tirar esse CSS do dashboard e salvar, o dashboard works aqui ele passa a ser vermelho porque ele assumiu o CSS que está no arquivo styles.css, o arquivo genérico de CSS. Beleza? Isso é algo importante para a gente saber manipular aqui o layout e as cores de forma genérica ou local. Tá? Então, local seria no próprio componente, no próprio arquivo de CSS do componente. E geral, genérico, seria aqui no styles.css. Beleza? Aqui a gente já falou então que vocês vão startar a aplicação com o comando NGS. Pode ser que vocês tenham um problema, um erro um pouco grande ali, que vai aparecer tudo em vermelho, quando vocês tentarem startar a aplicação pelo VS Code, tá? E aí, se vocês estiverem no Windows, isso acontece por uma falta de permissão de execução do script no PowerShell, porque assim, ó, se eu abrir aqui, eu parar aqui o meu terminal e abrir o terminal de novo, vocês vão perceber que o terminal que eu estou usando embutido no meu VS Code é o PowerShell do Windows, tá? Então, se ocorrer esse erro para vocês vão executar esse comando no PowerShell do Windows aqui. Vocês vão digitar PowerShell, executar como administrador. E aí vocês vão pegar esse comandinho azul aqui e digitar aqui e aplicar essa liberação de execução de scripts. E aí vou fechar o VS Code, abrir o VS Code de novo, que aí vocês vão conseguir dar o comando NGS para startar a aplicação sem erro. Beleza? A gente já demonstrou para vocês aqui rapidamente como funciona ali a criação de componentes com NG, GC. No vídeo seguinte eu quero mostrar aqui a manipulação de objetos já, tá? Então a gente fez alguns componentes com texto estático. Agora eu quero fazer a demonstração de exibição de objetos em listas nos componentes. Então a gente vai fazer isso no vídeo seguinte aqui, beleza? Valeu por enquanto, até daqui a pouco.